Fala nerds, estou de volta aqui e como eu havia falado no vídeo anterior sobre o auge e a queda dos Jedi, o mundo de Star Wars tem uma vasta gama de personagens extremamente poderosos, cara. E alguns desses personagens são os Sith, que são praticamente os seres mais poderosos desse universo, junto também dos Jedi. Os Sith são basicamente a contraparte malvada ali, por assim dizer, dos Jedi. Eles têm uma conexão extremamente forte com a Força. A diferença é que eles utilizam a Força, né, que é esse poder sobrenatural que existe em Star Wars, para ações questionáveis que acabam com a vida de muitas pessoas pela galáxia. Seus pilares são o ódio, o poder e a traição, e todos os Sith são levados pelos desejos, diferente dos Jedi, que sempre abrem mão, né, de uma vida comum. A maioria dos Sith não são confiáveis e são extremamente cruéis. E aproveitando que a série The Acolyte, que vai abordar a Alta República, né, tá pra sair agora no dia 4 de junho no Disney Plus, falaremos sobre os Sith mais poderosos do universo de Star Wars. Afinal, teremos muitos Jedi e Sith nessa nova série. Nada melhor então do que já conhecer um pouquinho mais sobre esses personagens, né? The Acolyte se passa na Alta República e vai ser basicamente uma série de detetives com os personagens de Star Wars. Provavelmente eles vão citar a maioria dos Sith antigos que existem, né, no universo de Star Wars. Inclusive tem rumores também de uma das protagonistas da série que provavelmente será uma Sith. Vamos ter que esperar aqui pra gente ver se isso se confirma ou não no dia 4, né? Vamos então começar aqui com a origem dos Siths. Como a gente viu no primeiro vídeo, né, sobre o auge e a queda dos Jedi, os Siths surgiram dentro da própria Ordem Jedi. Isso porque os Jedi não são lá bem confiáveis e bonzinhos assim o tempo todo, e sempre tiveram alguns métodos também questionáveis. Segundo a história do Star Wars, o primeiro Sith foi um Jedi desconhecido que acabou traindo seus companheiros Cavaleiros Jedi e começou a se conectar com o lado sombrio da Força, que parecia para ele ser muito mais poderoso. E de fato, nerds, o lado sombrio dá aos Sith certas habilidades ali que os Jedi normalmente não possuem. As duas mais famosas é aquela habilidade de soltar os raios pelas suas mãos, né, e também de enforcar os seus inimigos apenas fechando a mão. Os primeiros Siths eram chamados de Jedi Sombrios e foram exilados após terem traído ali a Ordem Jedi, e eles inclusive perderam a primeira guerra contra os Jedi que eles travaram. Isso, nerds, foi muito antes da Velha República e até mesmo antes da Alta República. Os Sith, diferente dos Jedi, não seguem nenhum código moral, cara. Eles não têm nenhuma restrição, né, sobre a vida. Eles fazem o que querem e como querem, incluindo roubar, matar e até mesmo enganar os outros aí pela galáxia, incluindo os seus próprios companheiros. Os Sith são os únicos personagens nesse universo que utilizam o sabre de luz completamente vermelho, e como sabemos, a cor do sabre reflete a personalidade do portador. No universo de Star Wars, o vermelho é a cor que representa a conexão do Sith com o lado negro da Força. Eu expliquei um pouquinho mais sobre as cores também dos sabres, né, no primeiro vídeo ali que eu falei do auge da queda dos Jedi. Bom, vamos então entrar agora no nível de poder dos Sith mais poderosos apresentados no universo de Star Wars. Quem são eles? Quais as importâncias e os feitos que eles possuem? Bom, pra gente começar aqui, vamos de Asajj Ventress. A primeira personagem da nossa lista nasceu lá na animação Clone Wars e é uma Sith formidável. Asajj Ventress, né, nunca recebeu oficialmente o título de Lord Sith, e é por isso que ela não está mais acima aqui na lista. O Conde Dokkan é do seu mestre, mas por causa da regra de 2, que é uma regra que diz, né, que em determinado período ali só pode existir um único mestre Sith, um único Lord Sith e um aprendiz Sith. Não é igual antigamente, que existiam vários Sith espalhados por aí, né? Agora só tem normalmente um mestre e um aprendiz, né, atrapalhando os planos dos Jedi. Mas então, por causa dessa regra, né, o Dokkan não poderia arriscar que ela fosse vista como uma verdadeira Sith, senão ele estaria quebrando essa regra, né? Quando o mestre do Dokkan, Palpatine, temia o poder crescente da Ventress, ele ordenou a morte dela. Ela então se tornou uma caçadora de recompensas, usando as suas duas lâminas vermelhas e treinando mais o seu lado negro da Força para sobreviver. A personagem só não está mais à frente aqui no ranking porque nunca vimos ela no seu auge e não sabemos também sobre o seu paradeiro atual no universo de Star Wars. Talvez futuramente ela volte a aparecer nesse universo aqui, mas por enquanto ela fica aqui então nessa posição da lista. Seguindo temos Ezar Kun. Os nomes dos personagens de Star Wars são um pouquinho complicados ali pra mim, cara, eu confesso. Então, se eu pronunciar algum aqui errado, me perdoe, tá? Corrija aí nos comentários também. Ezar Kun era um cavaleiro Jedi ali, obcecado pela história do Sith, e isso levou a cair
rapidamente também para o lado negro da força. Kun, como a maioria dos Sith, foi muito rápido com a raiva, aumentando as suas habilidades de força e permitindo que Kun ganhasse poder rapidamente como um verdadeiro Sith. Exar Kun era temido em toda a galáxia e foi um dos poucos Sith a empunhar um sabre de luz de lâmina dupla também. O desejo de poder dele permitiu que Kun afetasse o mundo como um fantasma da força, mesmo após a sua morte. Porém, ao mesmo tempo, a sua obsessão por poder acabou fazendo com que ele fosse morto muito cedo na história e nunca vimos ele como mestre Sith no seu auge, sem contar que temos pouquíssimas informações sobre os feitos dele também. Por isso então o personagem fica um pouco mais abaixo aqui no ranking, lembrando que eu vou começar dos mais fracos até chegar nos mais poderosos. Próximo temos o Darth Maul, cara. O próximo personagem dessa lista aqui é extremamente interessante e estaria pau a pau com o próprio Darth Vader e até mesmo com o Imperador Palpatine se ele não fosse praticamente um zumbi. Então calma aí que eu vou explicar pra vocês. Darth Maul era um antigo Sith que aprendeu a manipular a força para ser imortal de maneiras não naturais. Isso porque ele preservou a sua consciência em uma máscara, precisando apenas do portador da máscara para ele voltar. Então se alguém colocar a máscara, ele volta à vida. Ele até mesmo tentou utilizar disso como uma vantagem para derrotar o Darth Vader e o Palpatine. Porém o seu ponto fraco é justamente a sua máscara. Se você a destruir, pode simplesmente derrotar o personagem. Por isso então esse Lord Sith vai ficar aqui numa colocação menor da lista, apesar de que ele encarou no mano a mano o Darth Vader. Então cara, o maluco é brabo. Seguindo temos o famoso Conde Dokkan, ou só chamado também de Darth Tyrannus. Ele era um dos Sith mais poderosos da galáxia, principalmente durante a Guerra dos Clones. O personagem era um antigo Jedi que também estava obcecado pelo poder e também muito obcecado em entender mais o lado negro, e por isso então ele acabou se tornando aprendiz do Imperador Palpatine, ou o Darth Sidious, como o Palpatine é chamado. O Dokkan já foi o mestre do grande Jedi, cara, Qui-Gon Jinn, né, que foi também o mestre do Obi-Wan, mas após a morte do seu padawan, Dokkan renunciou à Ordem Jedi e sucumbiu ao lado negro, sob a tutela, né, do Darth Sidious. Dokkan era muito habilidoso no combate com um sabre de luz, utilizando seus sabres de ponta curva. Ele também dominava a força como nenhum outro Sith e aprendeu muito rápido os ensinamentos do lado negro, utilizando inclusive os raios da força, a habilidade, né, que é bem exclusiva ali do Sith. Por mais que ele seja bem habilidoso e poderoso, Dokkan é outro personagem que foi morto também muito cedo na história. Ele esqueceu que no mundo do Sith a traição prevalece e ele foi morto pelo Anakin Skywalker, a mando do seu próprio mestre, que no caso é o Palpatine. Perto dos próximos personagens da lista, Dokkan fica um pouquinho atrás aqui, cara, por isso então eu deixei ele nessa colocação, mas sim, ele é bem poderoso. Estamos fazendo uma lista aqui dos maiorais. Agora temos Kylo Ren. Ok, eu sei que esse próximo personagem aqui da lista é bem polêmico, mas ele teve os seus méritos como Sith, né? Sem contar que ele foi neto também do Darth Vader. Ele realmente era bem poderoso com a força e tinha uma habilidade notável que ele trouxe pra franquia, né, que foi a capacidade de utilizar a força para parar balas, né, em pleno ar. Embora muitos usuários da força também tenham sido vistos usando as suas habilidades para mover objetos físicos bem resistentes, ninguém anteriormente, né, tinha ali sido capaz de segurar luz e plasma de tiro como ele fez. Sem contar que ele também aniquilou toda a nova Ordem Jedi do seu antigo mestre e tio Luke Skywalker. É claro que o Kylo Ren, né, nunca teve coragem de enfrentar o seu tio Luke cara a cara, mas isso ainda assim é um feito e tanto. Kylo Ren também era bastante habilidoso, né, com o sabre de luz ali. Embora a logística, né, dos seus protetores de mão seja um pouco confusa e apenas pedindo ali pra queimar a sua mão. Isso nunca o impediu, né, de balançar a lâmina com força brutal. Ele é um personagem com pouquíssimo conteúdo perto dos outros personagens e até mesmo poucos feitos também. Por isso eu vou deixar ele aqui nessa posição, acho justo pra ele. Seguindo, temos agora Darth Maul. Darth Maul é sem sombra de dúvidas um dos melhores Sith da história de Star Wars. Sua estreia em Ameaça Fantasma como o primeiro aprendiz do Darth Sidious, né, pode ter sido ali bem curta, mas a luta final foi muito épica, inclusive tornou ele um dos Sith mais queridos pelos fãs, mostrando o seu incrível sabre de luz de duas lâminas, né, e as suas habilidades com ele. Desde cedo então vimos o personagem crescer na série de sucesso Clone Wars. Depois de ter sido ressuscitado no seu planeta natal, Darth Maul foi instantaneamente alimentado com vingança, principalmente voltado para o Obi-Wan Kenobi, o Jedi que o matou, né. A sua vingança levou Darth Maul a assumir o seu irmão Savage Oprah, né, como seu próprio aprendiz, governando Mandalore, reivindicando o poder do Darksaber e até mesmo lutando contra o seu antigo mestre Palpatine. Infelizmente, a sua vingança o levou à sua
sua segunda morte, mas a sua jornada mais do que mostrou o seu poder bruto, cara. Sem contar que ele é tão sinistro que utilizou do seu ódio pra continuar vivo após os eventos do episódio 1. É óbvio que ele teve uma ajudinha também do lado negro, mas isso com certeza é um mérito do personagem e coloca ele aqui nessa posição. Seguindo agora temos o Darth Nihilus. Esse próximo Sith aqui, né, ele nasceu nos games da Velha República e conquistou vários fãs, não só pelo seu visual sinistro, mas também pelos seus feitos como Sith. Ele cobre o seu rosto com uma máscara esquelética e usa o seu manto escuro também icônico, mas é a sua brutalidade, crueldade e imenso poder que fazem dele um Sith formidável. Darth Nihilus era tão poderoso que podia sentir planetas e indivíduos que eram fortes com a força, forçando Nihilus a matar e limpar qualquer coisa e qualquer pessoa que já tivesse sido tocada pela força. Ele conseguia manipular a força dentro também desses indivíduos, fazendo assim com que ninguém ficasse no seu caminho. Ele é um dos Sith que estão pau a pau com o próprio Darth Vader e até mesmo com o Palpatine, sendo considerado uma lenda dentro da seita dos Sith. Agora temos o Darth Bane, o próximo Sith aqui dessa lista. Ele nasceu também nos games também da Velha República, sendo mais uma lenda entre os Sith e servindo também como referência, sendo quase que um deus ou um demônio para os Sith, né? Darth Bane é na verdade um dos mais importantes e lendários Lords Sith da história de Star Wars, sendo o único Sith a sobreviver à guerra entre os Jedi e os Sith da Velha República lá atrás, cara. Bane foi responsável pela modernização do Sith, pois acreditava que as velhas tradições estavam desatualizadas e limitavam o poder dos Sith, dos Jedi. Darth Bane foi o lendário Sith que criou a regra de 2, onde apenas 2 Siths podem existir ao mesmo tempo, um mestre e um aprendiz. Ele também sentia quem tinha mais sensibilidade com a força, bem, e ele fazia isso à distância. Ele dominava muito bem o combate corpo a corpo também, mesmo após a sua morte. Ele conseguia até mesmo se comunicar com o Sith, como se fosse um espírito maligno dentro do lado negro da força, por isso ele também era considerado um deus. Seguindo aqui com o nosso ranking nessa posição, temos agora o Darth Revan. Darth Revan foi outro cavaleiro Jedi da Velha República que sucumbiu ao lado sombrio e se tornou um Sith, ou melhor, um dos Sith mais cruéis de toda a galáxia. Como um dos Siths mais amados também de Star Wars, Darth Revan é um duelista imensamente poderoso e feroz, usando principalmente 2 sabres de luz, um vermelho e um roxo, para cortar os seus inimigos. Além disso, a conexão de Revan com a força era simplesmente incomparável, tornando um dos Sith mais temidos de todos os tempos. Isso porque Revan, assim como Darth Vader, por exemplo, né, não era puro mal. Ele se tornou um Sith após ver os erros dos Jedi e também da Velha República, mas após ser traído pelo seu aprendiz, ele retornou ao lado da luz e foi um dos responsáveis por destruir os Siths lá na Velha República. Revan transitava entre o lado negro da força e o lado da luz e tinha essa conexão com ambos os lados. Por isso então ele fica aqui também no nosso ranking. Bom, temos agora Darth Vader nessa colocação aqui. Bom, obviamente numa lista como essa, num ranking como esse, não poderíamos deixar de fora o Darth Vader. Além de ser um dos vilões mais icônicos e sinistros da cultura pop, ele é o Sith mais poderoso que a galáxia já viu. Mesmo com o seu corpo completamente destruído, né, tendo que utilizar ali uma armadura para sobreviver, ninguém foi capaz de derrotar o personagem, nem mesmo seu mestre, o Imperador Palpatine, conseguiu ali encarar o Vader. Ele causou uma destruição mortal na galáxia, derrotou muitos Jedi e até mesmo Sith, né, exilados ali, e fundou o Império Intergaláctico. Aclamado como o escolhido, o ódio e a raiva do Darth Vader fizeram dele um Sith imensamente poderoso. Depois que o Anakin sucumbiu ao lado negro, né, e assumiu o manto de Darth Vader, Vader jurou erradicar a galáxia, e ele de fato fez isso, né. Mesmo assim, Vader não deixou de ser o escolhido, e no fim foi ele que acabou com o Império, derrotando o Imperador. Os feitos dele são imensos, e ele era outro personagem também que transitava entre o lado negro e o lado da luz, né, o lado da força boa ali, se tornando também um fantasma da força após a sua morte. Ele só não está em primeiro aqui nessa lista porque a sua armadura o fazia ser limitado, não podendo utilizar algumas habilidades do Sith, como por exemplo aqueles raios pelas mãos ali, né, até mesmo impossibilitando ele de pular muito alto comparado a outros Sith. E aqui na primeira colocação, Darth Sidious, o Imperador Palpatine. Para surpresa, né, de pouquíssimas pessoas, Imperador Palpatine. Esse vídeo inteiro aqui sobre o Sith só deixou claro quão poderoso e influente foi o Palpatine, né? Inclusive para quem
quem conhece realmente a história de Star Wars, pra quem viu lá o primeiro vídeo, sabe o quão importante de fato ele é. Isso porque também não havia bondade no personagem. Ele nunca ficou dividido, nunca se arrependeu dos seus atos e fazia de tudo para conquistar os seus objetivos sombrios. Ele foi treinado pelo Darth Plagueis e após o seu treinamento ele matou o seu próprio mestre enquanto ele dormia, fazendo do Palpatine o único mestre Sith. A partir daí ele viveu uma vida dupla, tanto como Lord Sith quanto também como chanceler, onde ele subiu ali no Senado, ganhando poder político, o que permitiu com que Palpatine construísse o seu Império Galáctico com muita facilidade. Além de ser um talentoso duelista, a conexão do Palpatine com o lado negro é extremamente poderosa, concedendo a ele a capacidade de conduzir raios da força. Ele também teve o conhecimento sobre a imortalidade pelo lado negro, né, com o seu mestre, algo que fez Palpatine retornar dos mortos alguns anos depois. Ele também foi responsável pelo treinamento de vários Siths poderosos aqui dessa lista, como por exemplo o Dokkan, Darth Maul e o Sith que bate de frente com ele, que é o Darth Vader. Por ele ser tão poderoso e ser peça central do lado negro, sendo citado aqui nesse vídeo inteiro praticamente, eu decidi então deixar o Imperador como o Lord Sith mais poderoso, importante e influente aqui da lista. É legal porque aquelas pessoas que às vezes só viram um filme ou outro, né, vão explorando, conhecendo mais esse universo de Star Wars e os Sith, né, que fazem parte desse universo. E lembrando, meus amigos, agora no dia 4 de junho de 2024, no Disney Plus, vai lançar a nova série The Acolyte, com 2 episódios de uma única vez. E depois, de uma forma semanal, né, a temporada ali vai ter 8 episódios no total. A nova série vai nos mostrar novos planetas, novas criaturas e androides também, e várias cores de sabres de luz. E é claro, também alguns Jedis e provavelmente Siths, né? Então, muito importante que você assista se você curte esse universo de Star Wars. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Eu te vejo no próximo. Valeu!